Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, juro, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse testemunho. E, mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E eu creio que é um testemunho que vai falar na vida de muita gente aqui. Por isso que eu acho que tem essa luta toda para não conseguir gravar, gente. É a terceira vez, juro. A primeira vez não ficou bom. A segunda vez eu gravei. A segunda vez eu comecei ontem. A quarta vez já, ontem. Não consegui gravar, me deu um negócio, não consegui. E hoje eu gravei, porém, como eu usei microfone, gente, ficou um barulhão, então não ficou bom. Então eu vou tentar de novo, de forma bem resumida, porque eu creio que é um testemunho que vai edificar muito a vida de vocês. Semana passada eu postei um vídeo aqui no canal, onde eu, meio que no meio do vídeo, eu falei sobre o processo de espera que eu tô passando no Senhor desde 2022. Já vai me perdoando aí porque eu estou rouca, mas eu creio que vai ser bênção e o objetivo dele é assim, edificar a sua vida verdadeiramente. Bom, eu sou convertida desde os 11 anos de idade e, né, nesse período, quando eu, aí 11 anos, depois eu fui, né, entrei na fase da adolescência e tal. Então, quando eu entrei na adolescência, eu meio que comecei a desviar da igreja, porque eu queria viver no mundão, queria viver relacionamentos fora da igreja, e acabei desviando meio do caminho do Senhor. Só que, por isso, eu me tornei uma pessoa ferida por relacionamentos que não davam certo, carregava muitas mágoas, muitas feridas, muitos traumas e etc e tal. E em 2020, eu tive um relacionamento de 2019 a 2020, e foi o último porque foi bem difícil. E então, quando ele me traiu e me trocou pela menina porque ele me traiu, eu falei pra Deus que eu não queria mais ninguém e tudo mais. E foi um tempo que eu acabei até esfriando na presença do Senhor, né? Eu fiquei firme até mais ou menos ali 2021, né? E 2022 eu tava totalmente fria, mas eu não tava desviada, gente. Eu tava fria, eu ficava dentro da minha casa, só que eu não orava mais, eu não lia a Bíblia, eu não ouvia hino. Minha vida esfriou de vez, só que eu tava em casa, de boa, tranquila. E quando foi em 2022, eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele era uma pessoa muito bacana, e a gente decidiu namorar, e nós namoramos. Só que como eu era cheia de ferida, muito insegura, cheia de marcas, cheia de traumas, meus cachorros, eu meio que tava muito insegura com esse relacionamento. E quando a gente começou a namorar, eu falei uma coisa pra ele, eu falei, olha, eu quero muito que dê certo, né? E lembrando que ele me tratava muito bem, gente, ele era um príncipe, juro. E eu falei pra ele, eu falei, eu quero muito que dê certo, e a única coisa que eu te peço é que se você for sair da minha vida, só me fala o motivo. Porque eu já tinha sido abandonada, largada, então eu trazia esse tipo de trauma na minha alma, assim. E um dia eu passei mal e não consegui trabalhar, né? E eu tava em casa, cabeça cheia, aquele monte de coisa na minha cabeça. E eu fiz uma oração. E na oração eu falei pra Deus, eu falei, Deus, se for da tua vontade, que esse relacionamento dê certo, que eu quero muito que dê certo. Mas se ele não for da tua vontade, que o Senhor remova ele da minha vida. Gente, depois de muito tempo foi a oração que eu fiz. E dentro de uma semana, ele mudou comigo. Lembrando que ele era aquele namorado, gente, que ele mandava mensagem pra mim de manhã, de tarde, de noite. Queria saber como é que eu tava, se eu tinha. Tudo. Ele era um. Nossa, ele era um fofo mesmo, assim, muito, uma gracinha. Só que depois dessa oração, em uma semana, o homem se transformou. Ele não me mandava mais mensagem, a gente não se falava mais, ele sumiu da minha vida. Só que quando ele começou a ficar diferente, sumir, eu não me lembrava, eu não me lembrei em nenhum momento dessa oração que eu tinha feito. E nessa semana que ele havia sumido, eu conheci uma pessoa que eu era assim, eu trabalhava numa escola distante e eu ia de Uber ou mototáxi. E no dia 19 de maio de 2022, eu liguei na central para alguém me levar na escola e um homem atendeu. E ele veio me buscar. E na hora que ele veio me buscar, que eu vi aquele homem, gente, eu senti uma coisa muito diferente. Porque na hora que eu vi aquele homem na minha frente, eu abri aquele sorriso que eu não entendia por quê. Como se não sei, assim, gente, eu juro, eu não sei explicar pra vocês por que que eu abri aquele sorriso quando eu vi ele. Gente, eu tô rouca, me perdoa. Aquele sorriso quando eu vi ele foi uma coisa assim, muito incrível, eu não sei explicar. E lembrando que meu namorado tava sumido, não falava mais comigo, mas eu queria, assim, entender o que tava acontecendo, porque eu não me lembrava daquela oração. Gente, eu não lembrava da oração, sério. E esse rapaz, né, eu vou falar dele aqui nesse vídeo, porque foi através disso que eu fui parar no deserto. Passei pelo processo de cura, de restauração e hoje eu tô passando o tempo de espera no Senhor. Então eu conheci esse mototáxi, que é a profissão dele, era, né? E conheci ele no dia 19. Aí, dia 21 de maio de 2022, o meu namorado não estava mais falando comigo, como eu já falei aqui no vídeo. E no dia 21 de maio, eu e esse mototáxi, a gente acabou se envolvendo. E foi uma coisa muito maravilhosa, gente. Eu não vou esconder os fatos, eu vou contar de fato o que aconteceu para vocês entenderem. Então a gente acabou se envolvendo e foi muito maravilhoso.
porque quando eu vi ele de novo, né? Cara, quando eu olhei pra ele assim, parece que tudo que eu sempre sonhei em uma pessoa, ele tinha, não sei explicar assim o porquê. Hoje eu entendo, mas não sei, foi muito bom, foi lindo. E a gente acabou se envolvendo e foi uma coisa muito bacana. Porém, ai, detalhe, quando eu era adolescente, eu falo, gente, o que você ora, o que você fala pra Deus, Deus não esquece. Quando eu era adolescente, eu assistia muito aqueles filmes de Hollywood, e principalmente aqueles filmes que os homens cantavam, né? Quando eles gostavam das mulheres. Eu sempre falava pra Deus que o homem da minha vida ele ia cantar pra mim. E esse mototáxi, depois que a gente se conheceu, e a gente gostou muito um do outro, que foi uma coisa assim, foram os dois de fato. Gente, ele cantou pra mim. E então a gente tentou, né, um relacionamento, isso e aquilo. Só que, gente, depois, sei lá, aí virou uma bagunça, muita fofoca, muita conversa. Ele comentou lá na central que ele trabalhava que a gente tinha ficado, que a gente estava junto. Ele comentou, eu fiquei com ela e a gente tá junto. Depois que ele comentou isso, a gente virou uma fofocaiada. O pessoal com quem eu andava lá na central falava muito mal dele pra mim. E teve um mototáxi lá também que falou mal de mim pra ele. Então isso virou uma bola de neve, virou uma bagunça, virou uma confusão. E a gente acabou se afastando. E por causa disso tudo, a gente não conseguiu, a gente não suportou e a gente acabou se afastando. Então, na minha cabeça, a gente nunca mais ia se ver, a gente se afastou, nunca mais ia se ver, nunca mais ia ter contato. Que foi? A gente não ia ter. Minha cachorra, gente. A gente não ia ter mais contato, a gente não ia mais se ver. Então eu fiquei na minha e fui viver minha vida, lembrando, gente, que a gente, por causa dessas conversas, dessas fofocas, a gente teve muita briga feia, a gente se ofendeu, a gente se magoou muito. Foi horrível, assim, não dá nem pra mensurar, tanto que foi. Parece assim que tinha uma coisa lutando, sabe, de todas as formas, assim, ai, gente, só Deus. E beleza. Aí, então, eu, na minha cabeça, a gente não ia ter mais nada, a gente nunca mais ia se ver e tudo mais. Quando foi no mês de julho, foi julho? Agosto de 2022, eu tive um sonho muito, lembrando, gente, que Deus me mostra coisas em sonho, desde quando eu nem era convertida, eu ainda era criança, e Deus já me mostrava sonhos, e Deus mostrou um sonho, assim, terrível com ele, gente, um sonho, assim, que misericórdia, talvez um dia eu grave um vídeo contando um pouco desses sonhos que Deus me mostrou, muitos, Deus mostrou muitos sonhos, e esse sonho foi terrível. E aquilo, até hoje eu lembro desse sonho e lembro da sensação que eu tive no sonho. E depois da outra semana, Deus me mostrou outro sonho com ele, que também foi terrível. Porque no primeiro sonho, aquilo que acontecia, aquilo vinha pra cima de mim no primeiro sonho. E no segundo sonho também, aquilo vinha pra mim. Porque tava nós dois no sonho e aquilo vinha em cima de mim. E a gente é terrível, não dá. Aí eu contei esse sonho pra uma menina da escola que eu trabalho, que ela tem discernimento disso. Deus dá a interpretação de sonho pra ela, como Deus também dá a interpretação de alguns sonhos pra mim. Contei pra ela e ela falou, olha, essa pessoa precisa muito de oração, né? Porque o inimigo realmente tá tentando contra a vida dele. E eu afastada dos caminhos do Senhor, eu não tava desviada, eu só não é afastada, gente, eu tava fria da presença do Senhor. Eu não tava afastada, eu tava fria, e muito fria mesmo. E então eu decidi que ia orar por ele. Eu falei, Deus, eu vou orar por ele, mas assim, quando eu comecei a orar por ele, gente, em nenhum momento eu orei em relação a sentimento. Não. A princípio, eu estava orando para Deus guardar a vida dele. Porque eu falei, Deus, se o Senhor não guardar a vida dele, o inimigo vai destruir a vida dele. Então eu decidi entrar num processo de oração. Mas até então eu estava fria, lembrando, gente, que eu estava totalmente fria na presença do Senhor. Isso é muito importante frisar para vocês entenderem. Entrei no processo de oração. Aí eu orei uma semana e na outra semana eu decidi fazer um jejum. Fiz um jejum, repreendendo aquilo tudo da vida dele. Só que na semana do jejum, gente, no sábado, gente, eu tô contando isso assim debaixo da cobertura de Deus, sabe? Assim, creio que eu sou guardada no Senhor, de fato. E no sábado de manhã, eu passei muito mal a ponto de não conseguir levantar da cama. Eu não tava conseguindo levantar da cama nem pra beber um copo d'água. Falar nisso, eu vou beber água agora, inclusive, que eu tô com sede. Voltando. Então eu passei muito mal por causa desse jejum, muito mal mesmo, sabe? E eu continuei orando, mas até então não era sentimento, não era nada relacionado a isso. Era só pra Deus guardar a vida dele. Porque esse sonho e o fato da menina me falar que o diabo estava tentando contra a vida dele, aquilo me despertou uma certa compaixão por ele. Então
Eu me vi não falo não obrigação, sabe, gente? Mas assim, me levantar a favor dele no mundo espiritual. Tipo isso, foi isso que aconteceu comigo. E eu passei muito mal e até hoje eu não sei explicar o que eu senti, porque parece que tinha uma coisa assim me pesando no meu corpo que não me deixava nem levantar da cama. Aí eu decidi que. Ah, tá. Aí nisso eu comecei a assistir vídeos da pastora Camila Barros e da pastora Gabriela também. A Gabriela, eu não sei o sobrenome, é Gabriela, mas ela é muito amiga da Camila Barros, pra vocês saberem quem é. E eu comecei a ver vídeo delas e nisso o Senhor já começou a trabalhar em mim. Porque o que, que você precisa entender? Gente, mamãe tá gravando aqui. O que, que vocês precisam, meus cachorros, gente? O que, que vocês precisam entender? Que quando você ora a Deus para Ele transformar uma pessoa, primeiro, você precisa entender que você precisa ser transformada. Porque você não é perfeita. Deus ele vai trabalhar na outra pessoa, mas primeiro ele vai trabalhar em você. Só que eu só fui entender isso vendo os vídeos da pastora, porque, gente, a Camila Barros, ela ministrava tanta coisa e aquilo foi entrando no meu coração. Aí, então eu comecei, gente, e foi aí que eu comecei a voltar para a presença do Senhor de novo. Aí eu comecei a ver os vídeos de pregação da Camila, voltei a ouvir hino, porque até então eu não estava ouvindo hino, gente, eu ouvia só música mundana. Era música mundana, principalmente sertanejo, romântico. Era isso. E eu voltei a ouvir hino, voltei a orar e comecei a ter uma devocional. Então, minha vida já estava entrando nos eixos, estava voltando para o caminho do Senhor, mas eu ainda precisava ser curado, porque, gente, aquela frase, o ferido fere, é mais pura verdade, é muita verdade. Então, né, e um dia, eu fui almoçar na casa dos meus pais, era um sábado, e quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu deitei no sofá, era mais ou menos umas 2h, 2h30 da tarde, coloquei um vídeo da pastora Camila Barros e estava assistindo o vídeo dela e comecei a dormir. Tirei aquele cochilo, sabe aquele cochilo da tarde? Foi isso. Só que quando eu acordei, no YouTube estava passando vídeos de restauração aliás, testemunho de restauração de relacionamentos. Casamento, noivado, gente, já tem 15 minutos. Eu vou interromper, vou para a parte 2.